Existem lugares que não aparecem em guias turísticos, nem mesmo nos mapas mais detalhados, e ainda assim, ao pisarmos neles, sentimos como se já os conhecêssemos há muito tempo. Hoje, vamos explorar territórios escondidos, cuja existência é um segredo até para os próprios moradores locais. Nossa jornada começa pela imponente montanha Huashan, conhecida tanto por sua beleza quanto pela dificuldade de acesso. As trilhas que cortam os paredões rochosos são estreitas e desafiadoras. Em muitos trechos, os caminhos parecem suspensos no ar, sustentados por antigas estruturas de madeira. Cada passo dado nas passarelas de Huashan é como atravessar a linha tênue entre o céu e o abismo. O coração acelera, mas há algo ali que acalma. Não é surpresa que monges, guerreiros e almas em busca de sentido tenham escolhido essas alturas para encontrar silêncio, coragem e talvez respostas que o mundo lá embaixo não oferece. As rajadas de vento batem nas encostas verticais, mas o som desaparece no vazio. O silêncio em Huashan é profundo, um lembrete constante de onde você está. Não há atalhos aqui. Cada trilha escavada na rocha exige foco total. O chão range, o abismo observa e o céu parece sempre perto demais. A montanha fala, mas só escuta quem caminha com humildade. No meio daquela natureza selvagem, entendi que os antigos viajantes não buscavam apenas paisagens bonitas. Eles vinham atrás de algo mais. Usavam essas trilhas como caminhos de descoberta para testar a própria fé, a coragem e os limites da alma. A jornada por Huashan impõe um desafio interior. Cada passo revela algo sobre quem somos diante da adversidade, frente à grandeza da montanha e da própria vida. É uma experiência em que as dificuldades do caminho espelham os abismos que carregamos dentro de nós. E quem se permite enfrentá-los com o coração aberto pode não apenas chegar ao topo, mas sair de lá transformado. Após subir as trilhas desafiadoras de Huashan, parti em direção a uma região esquecida no tempo, os Alpes Orientais. Eles surgem como um portal entre o mundo moderno e uma China ancestral. A névoa, espessa, cobre as montanhas como um véu antigo, como se quisesse esconder algo precioso entre os vales. Lá em cima, os cumes parecem observar o mundo abaixo com a calma de quem já viu séculos passarem. Não há placas nem trilhas claras. Apenas o som do vento, o farfalhar das folhas e o sutil convite da natureza para ser explorada. Em meio a esse lugar remoto, eu não me senti como um visitante. Eu não me senti um estranho naquele lugar. Era como se a paisagem me acolhesse. Como quem reconhece alguém que sempre pertenceu ali, mesmo sem saber. Ao explorar o Monte Fanjingshan, compreendi que não enfrentava apenas uma trilha de pedra, mas me aproximava de um templo milenar suspenso nas alturas. Situado a mais de 2.000 metros acima do nível do mar, ele parecia flutuar entre o mundo terreno e o espiritual. Um refúgio secreto, cercado por penhascos íngremes e por um céu completamente aberto. No alto da montanha, o tempo passava de forma diferente. Devagar, como se cada segundo fosse uma eternidade. Era como se as nuvens tocassem a montanha com reverência, protegendo os espíritos que habitam seus vales profundos.
Mais do que um destino a ser conquistado, era um reencontro comigo mesmo, um retiro perfeito para a reflexão e um descanso para a alma. Em minha jornada por Yezampo, Libo e Bassonkou, não foi apenas a paisagem que me impressionou. A natureza ali não era apenas um cenário estático, era um organismo pulsante. Cada sopro de vento parecia um suspiro da terra. Cada folha ao chão, um gesto de saudação. Era como se a paisagem estivesse viva, entoando uma melodia ancestral ao ouvido de quem quisesse escutar. Yezampo, no coração das montanhas Taihang, é conhecido não só por seus desfiladeiros profundos e formações rochosas monumentais, mas também por abrigar espécies raras, como a cegonha preta e o cervo almiscarado. Em Libo, no sul de Guizhou, as cachoeiras percorrem florestas tropicais em suaves degraus, formando um espetáculo da natureza. Suas águas cristalinas alimentam um ecossistema único, onde vivem dezenas de espécies endêmicas, como o raro peixe sem olhos das cavernas subterrâneas. Já Bassonkou é um lago sagrado de águas azul turquesa, situado a mais de 3.000 metros de altitude, refletindo um céu de pureza quase surreal. Além de sua beleza cênica, ele guarda em suas margens um antigo templo budista, construído sobre uma pequena ilha flutuante, uma joia espiritual em meio à natureza selvagem do Tibete. São 3 regiões que revelam paisagens impressionantes que poucos olhos tiveram o privilégio de contemplar. Nada ali me lembrava os cenários fabricados das agências de turismo. Era como se eu tivesse conseguido atravessar o limiar de um universo puro, onde o som da natureza se mistura à paisagem como uma oração, e onde tudo convida à contemplação. Em uma região onde a natureza nunca foi moldada por mãos humanas, os elementos encontraram sua própria linguagem. A água sussurrava entre as pedras. O céu desabrochava em azul sem limites, e a luz descia como bênção silenciosa. Não havia sinal de pressa, nem rastros do tempo comum. Tudo estava em harmonia, e por um breve momento o mundo parecia viver no mesmo compasso da nossa respiração. A trilha, envolta em névoa, parecia me testar a cada passo. Quando cheguei ao topo, me vi diante das montanhas Wudang, colossos de pedra cobertos por uma vegetação densa, onde cada sombra parecia esconder um segredo milenar. Ali, entre penhascos e templos escondidos pela neblina, descobri que as artes marciais chinesas não nasceram como defesa, mas como uma forma de escutar o mundo. Vi movimentos que imitavam o fluxo da água, espirais que lembravam o redemoinho do vento. Nada era brusco, tudo fluía com propósito. Era como se os praticantes dançassem com o universo e não contra ele. Eu percebi que as montanhas Wudang não são apenas um lugar, são um santuário vivo. Um espaço onde o corpo se acalma, a mente silencia e o espírito, enfim, encontra equilíbrio. E quanto mais eu observava, mais sentia que cada brisa, cada folha em movimento, carregava os ecos de mestres que haviam aprendido não com livros, mas com a própria natureza. A figura de Sun Wukong, o rei macaco, é mais do que uma lenda da mitologia chinesa. Ele representa resistência, superação e o espírito indomável que molda a identidade local há séculos. Nas montanhas Wudang, torna-se evidente como natureza e cultura caminham lado a lado.
Esses picos não são apenas simples atrações turísticas, são espaços vivos onde tradições milenares continuam a pulsar. Aqui, os ensinamentos das artes marciais ainda são transmitidos com o mesmo respeito e devoção das gerações passadas. Ao caminhar por entre templos antigos e muralhas centenárias, compreendi que esses locais não apenas resistiram ao tempo, eles guardaram a energia daqueles que treinaram ali. Pessoas reais, que deixaram marcas profundas através da disciplina e do comprometimento. Os mestres taoístas ensinam que o vento carrega ensinamentos e que as pedras antigas têm memória. Caminhar por essas trilhas é mais do que um exercício para o corpo. É um gesto de escuta profunda do que a natureza tem a dizer. E quem se permite ouvir, descobre que o passado não ficou para trás. Ele ainda vive, sussurrando histórias em cada sopro da montanha. Depois de deixar as montanhas Hudang, segui rumo ao lago Erhai. Uma joia natural que impressiona tanto pela tranquilidade de sua paisagem quanto por sua relevância ecológica. Este é um dos maiores lagos de água doce da China. Suas águas profundas sustentam centenas de espécies, incluindo peixes endêmicos que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Sentado à beira do Erhai, percebi que aquele ambiente era mais do que bonito, era essencial para a vida e para a cultura local. O som distante de um barco cruzando a superfície me trouxe a noção exata de harmonia entre a presença humana e a delicadeza da natureza. Além de sua função como fonte essencial de abastecimento, ele se destaca como um núcleo importante de biodiversidade. Espécies raras habitam suas águas, protegidas por iniciativas de conservação que merecem reconhecimento. A experiência no Lago Erhai despertou em mim uma compreensão mais profunda sobre o valor da biodiversidade. Compreendi que cada ser vivo, do menor inseto à criatura mais imponente, tem uma função indispensável na teia da vida. Ao observar o brilho das águas e a abundância ao meu redor, percebi uma verdade. A natureza é ao mesmo tempo frágil e extraordinária. Estar ali, contemplando cada detalhe com os próprios olhos, foi como receber um ensinamento direto da terra. Algo que só se compreende plenamente quando se vive. Ao deixar as águas calmas do lago Erhai, segui rumo aos famosos campos de arroz de Longji, um cenário que une com perfeição a força da natureza e a engenhosidade humana. Os campos se espalham pelas montanhas como escadas naturais, refletindo o sol em diferentes ângulos, criando uma paisagem dinâmica, de significado profundo e rara beleza. Esses campos não são apenas estruturas agrícolas, são o reflexo de séculos de adaptação ao relevo montanhoso, demonstrando uma inteligência coletiva admirável e uma relação de profundo respeito entre as comunidades locais e o ambiente que as sustenta. Enquanto caminhava pelas bordas estreitas dos campos, percebi que cada nível guarda a memória de gerações que moldaram essa paisagem com paciência e sabedoria. O sistema de irrigação, sofisticado e eficiente, utiliza apenas a força da gravidade. A água desce suavemente de um terraço a outro, guiada por canais escavados à mão e ajustados com precisão ao relevo. Ali, o cultivo não é apenas uma questão de subsistência, é também cultura viva e identidade preservada.
No verão, os campos inundados criam espelhos naturais que refletem o céu. A cena é hipnotizante, quase surreal. E é nesse cenário que entendemos a dimensão do esforço humano em transformar um terreno difícil em um espaço produtivo, sustentável e, acima de tudo, belo. Muito além de um cenário visualmente impactante, os campos de arroz de Longji são o testemunho de mais de 1000 anos de relação simbiótica entre as comunidades locais, principalmente das etnias Zhuang e Yao, e o meio ambiente. A agricultura em terraços permitiu o cultivo sustentável em áreas montanhosas, com técnicas passadas oralmente por gerações. Ali, tradição e subsistência se fundem, formando um patrimônio cultural vivo. Deixando para trás aquele lugar inesquecível, de paz profunda, prossegui minha jornada até o misterioso Lago Canas, famoso por sua incrível beleza e pelas águas que parecem brilhar com cores únicas. Suas águas translúcidas, emolduradas por vales alpinos, mudam de tonalidade conforme as estações e a luz, reforçando ainda mais seu ar enigmático. No momento em que o sol incide sobre o lago, o cenário se transforma. A luz interage com os sedimentos e com a limpidez da água glacial, produzindo reflexos que vão do dourado suave ao azul intenso. Esse fenômeno óptico, causado também pela variação da luz atmosférica, cria a impressão de que o lago está em constante mutação. Para muitos visitantes, essa transformação visual dá ao lago uma aura mística. A impressão é que Canas não é apenas um lago, é um ser vivo que respira e observa. Cada onda, cada brilho, me envolvia em uma atmosfera de encantamento difícil de descrever. Enquanto o brilho hipnotizante se espalhava pela margem, senti que aquele lugar era mais do que um cenário bonito. Era um portal para sensações profundas, despertando uma emoção antiga, quase infantil, de fascínio e reverência. Aquela dança de luzes na superfície me fez pensar sobre tudo o que ainda não conhecemos. Uma lembrança vívida de que, por mais que viajemos e exploramos, a natureza sempre guarda segredos. O Lago Canas é um desses segredos, um presente divino entregue em silêncio à humanidade. Ao me despedir do brilho hipnotizante do Lago Canas, segui rumo ao Parque Geológico de Zhangjiajie. Nesse cenário, as encostas ondulantes parecem pintadas pelas mãos de Deus, em camadas de vermelho páprica, âmbar e verde suave. A cada passo, a paisagem muda como se o parque fosse uma obra viva, em constante transformação. Caminhar ali é estar dentro de uma pintura em movimento. Essas montanhas são um espetáculo geológico, formado há cerca de 24 milhões de anos por sedimentos de arenito vermelho e diversos minerais. A ação combinada do vento, da chuva e do movimento das placas tectônicas esculpiu o relevo em dobras suaves e impressionantes. Suas faixas coloridas variam ao longo do dia, dependendo da posição do sol. Ao percorrer essa paisagem, senti uma profunda gratidão por estar no lugar certo, naquele exato momento, presenciando uma maravilha tão divina. Foi como se Deus e a natureza me oferecessem um instante só meu, breve, mas eterno. As montanhas arco-íris da China são famosas por sua coloração variável ao longo do ano.
Na primavera, a umidade atmosférica e a luz solar acentuam os tons vivos das formações rochosas. No outono, o clima seco e a luz oblíqua criam uma paleta mais terrosa e suave. É essa metamorfose natural que torna essas montanhas não apenas um espetáculo geológico, mas um lembrete de que até as pedras sabem se reinventar. Após explorar as montanhas coloridas de Zhangjiajie, continuei em direção ao Monte Wutai, localizado na província de Shanxi. Com mais de 1.500 anos de importância espiritual, este é um dos 4 grandes montes sagrados do budismo chinês. Seus templos antigos, construídos ao longo de séculos, são verdadeiros marcos da devoção religiosa e representam a busca pela união entre o ser humano e o divino. O local, além de ser uma incrível maravilha natural, é também um dos mais importantes centros de devoção ao Bodhisattva da sabedoria, Manjushri. Na tradição budista, Manjushri representa a sabedoria suprema. Com uma espada para cortar a ignorância e um livro com os ensinamentos do Dharma, ele é considerado um mestre espiritual, sábio e acolhedor. No Monte Wutai, sua presença simbólica transforma a paisagem em um lugar sagrado, um destino de fé e contemplação há mais de 1000 anos. No topo da montanha, envolto por nuvens e silêncio, tive a sensação de que aquele lugar pertencia a outro tempo. O ruído do mundo havia desaparecido por completo, dando espaço a uma quietude que não era simplesmente a ausência de som, mas sim a presença de algo muito maior, uma sensação de paz e tranquilidade que só se encontra em lugares profundamente sagrados. Os templos, protegidos pelas encostas íngremes e densas florestas, não são procurados apenas por devotos. São buscados por aqueles que anseiam por paz, significado e cura interior. Cada escadaria, cada estátua e cada canto do Monte Wutai carrega os vestígios de cerimônias antigas e memórias de gerações inteiras. A experiência de estar ali me fez refletir sobre o impacto da fé ao longo da vida humana. Não apenas como crença, mas como força que ajuda a atravessar os momentos mais difíceis. Na solidão da montanha, compreendi que espiritualidade é também resistência, uma maneira de continuar, mesmo quando tudo parece estar perdido. Deixando esse santuário nas alturas, minha jornada me levou às Montanhas Yandang, localizadas na província de Zhejiang. Com 1.150 metros de altitude e origem vulcânica datada do período Cretáceo, sua geografia é marcada por falésias íngremes, templos históricos construídos em cavernas e cachoeiras incríveis, como a famosa Grande Cachoeira do Dragão. A biodiversidade é notável, com destaque para florestas de bambu e espécies raras, como o tragopan de Cabo, ave endêmica da região. Reconhecidas como Patrimônio Mundial pela Unesco em 2010, essas montanhas não são apenas um espetáculo visual, são testemunhas da história do planeta. Suas rochas e desfiladeiros, esculpidos por antigos fluxos de lava e erosão, formam um cenário que mescla brutalidade e delicadeza. Estar ali é testemunhar milhões de anos condensados em um único lugar. O que mais me impressionou foi a sensação de permanência.
Enquanto tudo ao nosso redor muda com velocidade, aquelas montanhas permanecem firmes. Enquanto o mundo acelera, as montanhas Yandang permanecem, preservando as memórias da terra e da própria existência. Entre vales profundos e riachos ocultos, a natureza sussurra antigas lições de força e continuidade. Ali, o patrimônio não é só o que se observa, é o que se sente. É a presença viva da terra dialogando com quem sabe escutar. De lá, segui em direção ao lago Qiandao, um labirinto de água e ilhas verdes, onde a natureza e a história humana se entrelaçam de forma surpreendente. O Lago das Mil Ilhas surgiu em 1959 com a construção da represa de Xinan, uma das primeiras grandes usinas hidrelétricas da China. A inundação cobriu 27 cidades e mais de 1.000 vilarejos, incluindo a cidade de Xicheng, uma cidade da dinastia Ha, que hoje repousa intacta no fundo do lago, a 40 metros de profundidade. Com mais de 1.000 ilhas espalhadas por uma área quase 3 vezes maior que a Baía de Guanabara, o lago é um dos destinos mais bonitos da Ásia. À beira do lago, a minha sensação era de descoberta. O vento soprava entre as ilhas, as folhas se agitavam como se compartilhassem segredos antigos. A luz do sol refletia nas águas cristalinas, criando ondas de azul e verde que mudavam com o dia. Cada instante ali era único, como se o lago se reinventasse para quem o contempla. O encanto do lago Qiandao vai além da sua paisagem tranquila. Ele simboliza uma transformação profunda, uma terra que se reinventou após a intervenção humana. O que seria apenas um reservatório técnico tornou-se um cenário natural impressionante, onde cada ilha se destaca com sua própria forma e vegetação. Estar ali me fez pensar que sob as águas do lago escondem-se memórias submersas, templos, ruas, sonhos afogados pelo tempo. Acima, a vida segue suavemente seu curso, como se cada embarcação cruzasse o véu entre o que foi e o que será. A beleza do lago não está só em sua superfície, mas nas camadas submersas que contam histórias em silêncio. E ali, entre ilhas e reflexos, entendi que até as mudanças mais profundas deixam rastros, como vestígios que o tempo se recusa a apagar. Se este documentário tocou você de alguma forma, se despertou emoção, reflexão ou um novo olhar sobre o planeta, considere deixar o like. É um gesto simples, mas de grande importância para o canal. Obrigado e boa viagem.